Ok, pessoal, vindo a hora agradável do café, vamos entrando e nos preparar para a próxima palestra. Ok, estamos no horário. Quero apresentar para vocês o professor Pedro Luiz Borges Chaffi. Ele é do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, engenheiro sanitarista e ambiental, PhD em Engenharia Urbana e Ambiental pela Kyoto University do Japão, formado em 2012, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua na área de hidrologia e recursos hídricos, principalmente no entendimento de como o clima, a sociedade e a paisagem influenciam os padrões de disponibilidade hídrica no Brasil. Pesquisador do CNPq, ex-bolsista do Ministério do Japão, MEXT. Com vocês, então, Pedro Luiz, por favor, professor. Pode pegar o microfone ali em cima. Tem a água também à sua disposição. Alô, alô. Ok, muito obrigado, senhor Kaneo. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Chaffi, eu sou professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC. Primeiramente, queria agradecer a senhora Kaneo pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Uma honra poder falar para vocês. E o título da minha apresentação, talvez a gente consiga ver daqui a pouco alguém. Mudanças climáticas e recursos hídricos no Brasil, secas e cheias. Eu fui informado que eu tenho 20 minutos, tá? Então eu fui meio ousado. Eu vou ter que passar algumas coisas, eu vou tirar da apresentação para ficar no tempo. Ok, eu acho que eu consigo controlar? Não. Não? Eu consigo apontar? Aí... Ok. Então tá, mudanças climáticas e recursos hídricos no Brasil, eu vou falar principalmente sobre secas e cheias. Tá? Então, eu sei que a auditório, conhecimento talvez é um pouco heterogêneo aqui. Eu só queria falar talvez um minuto sobre o ciclo hidrológico, que é a base de tudo que vai vir daqui para frente. A maioria já ouviu falar sobre isso, então tem chuva, vazão, água que está escoando pelo rio, tem água evaporando do oceano, tem parte do vapor do oceano que chove sobre os continentes, depois escoa, uma parte voa para o continente, uma parte volta para o oceano, etc. Esse é ciclo hidrológico. Aí vocês podem olhar bem para isso, porque talvez é uma das únicas coisas japonesas que vai ter na minha apresentação. Esse está no capítulo do professor Taikan Oki. Então, se vocês estão esperando mais coisas sobre cultura japonesa, desculpa, não vai ser aqui. Se a gente olhar aquele relatório do IPCC falando sobre mudanças climáticas, o que se espera no futuro, mudanças na chuva, padrões de chuva e de vazão, a água que está passando no rio, a gente pode dar um zoom, e vocês veem aqui a América do Sul, dá para ver que toda essa cor marrom significa que a chuva vai diminuir nessa região, em verde significa que as chuvas vão aumentar. Isso é resultado de modelo estimando o que vai acontecer no futuro, né? O que aconteceria na vazão, então, depois que a chuva cair no continente, a disponibilidade de água no continente diminuiria ainda mais do que o sinal da chuva, como vocês podem ver, ou se intensificaria ainda mais, bem aqui onde a gente está, né, no sul do Brasil. Então a gente poderia esperar mais secas nessa região e mais cheias aqui. Isso é resultado de modelo. Tá? A gente precisa saber, talvez, o que já aconteceu. Como a professora Gontijo falou, já houveram mudanças históricas. Então, 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, a gente publicou esse comentário sobre um artigo na Science que mostrava que no sul global, no hemisfério sul,
houve uma diminuição de 20% da disponibilidade hídrica nos últimos 20 anos. Isso é bastante, né? E talvez é meio assustador, mas como que foi estudado isso? Vocês podem ver, de novo eu vou dar um zoom aqui. Toda a região na América do Sul basicamente diminuiu quanta água estava caindo aqui. Esse tipo de estudo é feito assim. Eles pegam tudo que chove sobre cada região aqui, tiram a evaporação e vê o que está acontecendo. Isso é chamado balanço hídrico atmosférico. Então, quando a gente escuta na TV, no jornal, etc., vai diminuir a água ou vai ter mais enchentes. Basicamente tudo é baseado em saída de um modelo global, modelo climático. Mas eu quero mostrar para vocês um resultado do nosso grupo aqui. O que aconteceu no passado, dá para ver que tem regiões onde a disponibilidade da água que está no continente mesmo, a água que a gente pode usar, em algumas partes diminuiu, em outros locais aumentou a disponibilidade, como aqui no sul também, vocês podem ver. Por que é diferente? Bom, o que a gente está medindo não é exatamente essa parte do clima. Existe outra parte que geralmente é esquecida quando está se falando sobre mudança climática, que é a água fica armazenada no continente e ela também escoa sobre o continente. Então, armazenamento e fluxo terrestre é muito importante. Então, simplesmente saber como que vai mudar o regime de chuva, ou se a temperatura, ou se vai estar mais quente, vai ter mais evaporação, etc., não é suficiente. A água que a gente faz uso está aqui no solo, né, sobre os continentes. Então a gente tem que saber como a água é armazenada e como é o fluxo de água no continente. Tá? Então, balanço hídrico atmosférico não é a mesma coisa do que disponibilidade hídrica onde a gente faz uso. Essa talvez é a minha mensagem principal dessa fala. O que falta aqui? Alguém tem alguma ideia? Isso é uma bacia hidrográfica, tá? Um ciclo hidrológico um pouco diferente do primeiro que eu mostrei, que era aquele ciclo global. Alguém tem alguma ideia? Aqui tem a chuva, tem água evaporando, tem mudança no armazenamento e tem água escoando aqui pelo rio. Falta alguma coisa? Tem árvore, não tem montanha, mas... Hã? Faltam casas. Casas, né? Falta vocês, exatamente. Além disso, o ser humano está afetando o ciclo hidrológico, né? Componente humana é muito importante, por exemplo, o desastre de Petrópolis, o professor Massato já falou, 2014, falta de água no Cantareira e mais um monte de desastre recente. Então, as três principais causas de mudança na vazão, o clima é um deles. Também tem mudança no uso da terra, tem mudança em estruturas hidráulicas que a gente coloca para controlar os rios, e a gente também faz uso da água, né? Então, em condições secas, talvez quanto a sociedade está usando da água também é importante considerar. Ok. Então, para entender o que vai acontecer no futuro, como o professor Gontijo falou, não é tão simples, mas a gente é obrigado a olhar o passado e a gente pode tentar saber como que as coisas foram no passado para tentar entender o mecanismo que controla cada fenômeno, certo? Então, a gente precisa entender mecanismo de geração e mudança da disponibilidade hídrica ao longo do tempo. A gente precisa entender hidrologia, não é simplesmente clima, né? Então, eu sou supervisor do laboratório de hidrologia da UFSC. Nossa missão no laboratório, a gente quer entender como que a paisagem, clima e a sociedade influenciam os padrões espaciais e temporais da disponibilidade hídrica. Então, esses são as pessoas que, na verdade, fazem o trabalho, né? Eu só boto na PowerPoint e venho falar com vocês. Mas nossa ideia fundamental é entender qual bacia talvez é mais sensível à mudança climática. Assim, se a gente sabe que tipo de mudança climática vai acontecer em cada lugar e a gente tem uma ideia da sensibilidade dessa bacia, a gente pode imaginar como que essa mudança climática vai ser traduzida no efeito que vai impactar a sociedade de verdade, né? Mais de uma pessoa aqui também falou que o impacto que a gente vai sentir é na disponibilidade de água, seja muita água ou seja pouca água. Então, toda essa mudança climática vai se refletir na parte de recursos hídricos, principalmente. Tá? Se a gente quiser atacar a mudança climática, por exemplo, a gente tem que reduzir a emissão de CO2, né? Mas se a gente quiser reduzir impacto na sociedade, a gente tem que entender hidrologia. Tá?
Então, eu vou dar duas ideias de como a gente pode fazer isso. Uma talvez é simples, como síntese e comunicação, tipo meta-análise. A outra, eu vou dizer para vocês que a gente precisa preparar e analisar a base de dados consistentes na escala regional. Não adianta só rodar modelo, na minha opinião. O modelo é como a gente imagina o mundo, mas a gente tem que pegar dados e entender como o mundo realmente é, né? O mundo não se importa tanto com a nossa imaginação. Ok, síntese e comunicação. Meta-análise. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. O que é isso? A gente pega todos os estudos que foram feitos, por exemplo, sobre mudanças climáticas e recursos hídricos no Brasil. Aí, dependendo da metodologia que eles usaram, a gente dá uma pontuação. Ah, esse estudo é muito bom porque usou ele usou um modelo bom, ele usou vários cenários de emissão, ele fez alguma técnica para fazer a chuva ser representativa do local, etc. Daí, com toda essa pontuação, a gente pode atribuir aquela qualidade do estudo e a gente pode combinar tudo para tentar ter uma ideia do sinal de mudança da cheia ou seca, ou sinal de mudança, quanta água vai ter disponível em média, né? Por exemplo, isso é para todo o Brasil aqui. Daí vocês podem ver, se tiver mais para a direita, significa que vai aumentar, por exemplo, nesse caso, a vazão máxima. Então, cheias. Vai aumentar as cheias, se tiver mais para a esquerda, vai diminuir. Se tiver mais para cima, significa que a qualidade é muito boa dessa informação que a gente está pegando. E isso, para cada região hidrográfica aqui do Brasil, tem um gráfico desse. Como vocês podem ver, está tudo bem perto do centro, e a cor é sempre bem clara, e está tudo na parte de baixo. Ou seja, baixa consistência, baixa qualidade e sinal de mudança muito difícil de ver. Então, esse tipo de estudo não é suficiente. Tem baixo nível de consistência e os métodos e dados que são usados são diferentes entre si. É muito difícil botar tudo num bolo só. Para isso, nosso trabalho principal, eu acho, do laboratório é fazer esse tipo de compilação e análise de base de dados na escala regional. Então, a gente fez talvez a maior base de dados hidrológicos para o Brasil. Esse é chamado CAMELS-BR, onde a gente pegou dados da ANA, por exemplo, de várias estações. Cada ponto desse é uma estação fluviométrica. E a gente calcula chuva, evapotranspiração, temperatura e mais um monte de parâmetros da paisagem e do uso do solo, etc. Para todas essas bacias aqui. Esse está publicado, é disponível. Quem tem interesse, eu sugiro, né, vai ser uma honra se vocês usarem essa base que a gente preparou. Por exemplo, eu posso mostrar algumas características da paisagem, uso do solo, uso da água para todas as bacias aqui. Talvez hoje em dia já foi usado mais de 10 mil vezes, né, no mundo. Então tem muita gente no mundo inteiro interessado nesse tipo de análise na hidrologia regional. Eu vou mostrar o principal resultado. Eu acho que eu não tenho tanto tempo assim, mas esse artigo é falando como o clima e o gerenciamento do uso do solo acelerou o ciclo hidrológico no Brasil. Geralmente a gente escuta aquela aceleração do ciclo hidrológico, simplesmente, talvez através de medição no oceano, com a salinidade aumentando, significa talvez está evaporando mais do que está chovendo em algum lugar. Ou, por exemplo, a gente fala de aceleração simplesmente porque o fluxo de chuva e evaporação está maior do que o esperado. Porém, aqui a gente está falando sobre aceleração no continente. Então, realmente, o que está acontecendo com a água depois que ela cai no continente, né? A gente não está preocupado só com água na atmosfera. Ok, o que a gente viu? A gente pegou cada bolinha daquelas que eu tinha mostrado antes e a gente relacionou qual que é a mudança nas cheias, quais as mudanças nas vazões mínimas, quais as mudanças nas médias e qual a relação dessas mudanças com a mudança no uso do solo e outras coisas, né, como a chuva ou evaporação. Ok. O que a gente pode ver aqui? Geralmente a gente espera, quando algum lugar está tendo mais cheias, é porque tem mais água caindo lá. Então a gente imagina que as vazões mínimas também vão aumentar. Isso significa que a gente estaria nessa região azul. Quando algum lugar está ficando com menos água, a gente imagina que vai ter mais secas e menos cheias, né? Esse é nosso modelo mental. Porém, o que a gente viu
é que tem muito mais regiões no Brasil que tanto as cheias quanto as secas estão aumentando. E isso é mais do que seria esperado aleatoriamente, né? Então, esse é um efeito realmente significativo que a gente percebeu. Ok, e vocês podem ver que onde está acelerando essa região roxa, por exemplo, no sul da Amazônia, essa região Rio e Espírito Santo, costa catarinense, e aqui já é quase Argentina, na verdade, não é tão dentro de Santa Catarina, mas bem oeste de Santa Catarina, pega uma pontinha. Bom, eu expliquei já isso. Em azul é mais cheias, menos secas, que é o que a gente espera, ou mais secas e menos cheias. Vocês podem ver que isso também é uma porção considerável do Brasil. 42% do Brasil está ficando mais seco. Por acaso aqui também é uma região que a gente é a expansão da fronteira agrícola, né? Então talvez não é tão inteligente expandir para cá. E aqui é a região de aceleração que eu tinha falado antes. O que a gente viu então? A componente humana amplificou o sinal climático no ciclo hidrológico terrestre. Só saber quanta chuva ou quanto está evaporando não é suficiente. A gente precisa saber o que acontece com a água depois que ela cai no... Ok, tem 5 minutos. Obrigado. O que acontece com a água depois que ela cai nos continentes? Eu nem deveria mostrar isso, mas é o tipo de modelo que a gente usa para explicar o que fez a mudança na vazão ser essa. Por exemplo, será que foi a diferença entre as chuvas anuais com a evaporação anual, ou as chuvas estão mais intensas, ou simplesmente o consumo de água ficou mais intenso, ou, por exemplo, nesse caso, aquele deterioração da vegetação nativa, por exemplo. Você pode ver sul da Amazônia, por exemplo, o sinal é bem forte. Por outro lado, em Santa Catarina, a vegetação aumentou devido a reflorestamento, por exemplo. Ok, então a gente já sabe que o sinal de mudança é esse. O que a gente pode fazer? No final das contas, eu sou engenheiro, né? Tenho orgulho de dizer, talvez, sou da hidrologia, eu faço ciência, mas também eu quero que o que a gente desenvolve tenha aplicação. Então, por exemplo, a gente tem que saber, com essas mudanças que já ocorreram, né? Isso é tudo dados do passado, dos últimos 40 anos, o que isso diz sobre a infraestrutura que a gente tem projetada há 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, com dados que são ainda mais antigos. Tá? Se a gente atualizar, por exemplo, uma probabilidade de seca aqui no Planalto, a gente pode ver que ela ficou 6 vezes mais frequente, uma determinada seca. Aí aqui eu estou falando sobre uma vazão de 100 anos de tempo de retorno. Isso falará um evento que não é tão provável que aconteça, em média, uma vez a cada 100 anos, é talvez um parâmetro que geralmente a gente usa para considerar evento extremo. Tá? Então, por exemplo, em Santa Catarina, esse tipo de cheia, que há 40 anos atrás a gente esperava que acontecesse em média uma vez a cada 100 anos, hoje em dia talvez é um evento que acontece uma vez a cada 40 anos, ou algo assim. Então a probabilidade dele acontecer dobrou. Então a gente tem que pensar a infraestrutura que a gente projetou, quão adaptada ela está à mudança que já aconteceu. Eu não estou falando nada sobre o futuro, nem sobre o modelo do futuro. Tá? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Isso é uma parte dos trabalhos do laboratório também. A gente pensa que tipo de modelo estatístico a gente deve usar na área de projetos. Tá? E aí tem outro ponto que foi falado, o professor Massato mostrou. Por exemplo, teve aquela chuva recorde em Florianópolis há 30 anos atrás, ou quase 40 anos atrás, em 91, depois Bertioga, Teresópolis, foi bem junto. O que acontece também, a gente analisou isso, existem períodos em que secas e cheias ficam agrupados. Então, a gente precisa entender como que acontecem esses ciclos. E a gente viu que, por exemplo, no Brasil, períodos de secas ficarem agrupados é muito mais provável do que cheias. Então, se a gente sabe que a gente que a gente entrou num período de seca, é provável que a gente vá ter muito mais anos de seca seguidos, por exemplo. Ou, se aconteceu uma cheia ano passado, a probabilidade de uma cheia de grande porte acontecer de novo nos próximos anos é maior. Ok? Então, isso a gente também tem que entender, porque geralmente em engenharia a gente pensa que a probabilidade desse tipo de evento é independente entre eles, né, entre anos.
Não é pensa, a gente assume, mas hoje em dia a gente viu que isso não é suficiente. Ok, como mensagem final então, cheias e secas estão se intensificando no Brasil e em Santa Catarina. Conhecer mudança climática não é suficiente. A gente precisa fazer mais investimento em monitoramento e modelagem para entender como aplicar esse tipo de conhecimento para a sociedade. E também a gente precisa entender a interação entre hidrologia e sociedade. Ok, eu tinha falado que só tinha um slide do Japão, né, na minha apresentação. Eu tenho mais um, então. Obrigado. Ok, pessoal, alguma pergunta? Professor Massato? Desculpa, eu não li aquele artigo que Climate and Land Management Accelerated the Water Cycle, né? Acelerando ciclo hidrológico ou aumentando velocidade? Aceleração em termos de física, acelerando, então infinitamente vai aumentar, vai ficar caos, na verdade, no mundo, né? Então não entendi muito desse termo, acceleration, fisicamente eu posso interpretar ou exageradamente ou aumentou intensidade um pouco, velocidade, né? É diferente fisicamente. E outra coisa, acelerar ciclo hidrológico é bom ou ruim para a sociedade? Isso eu queria aprender com vocês. Ok. Muito obrigado pela pergunta. E talvez esse tipo de termo, na verdade, meio marqueteiro. Então, eu tenho que admitir. Assim, isso não é aceleração de verdade. Porém, né, esse é termo que era bastante usado na oceanografia e ciências climáticas, falando sobre aceleração. Então, a gente resolveu, foi uma discussão bem grande entre autores, né? Será que a gente usa ou não? Mas vamos usar. Porque a gente queria mostrar, bom, se vocês querem falar sobre aceleração, na verdade o que interessa isso é no continente e a gente está mostrando com dados medidos e isso não é modelo, né? Então a gente queria fazer isso. O que significa de verdade, talvez, melhor termo é intensificação, simplesmente, né? Então, o que acontece em algumas regiões, está tendo mais cheias e também mais secas. O que explica isso? Algumas coisas. Talvez simplesmente tem mais chuva caindo durante a estação chuvosa. Não é exatamente nosso caso aqui, a gente vive naquela baixíssima sazonalidade, né? Mas em algumas regiões no Brasil, simplesmente quando chove, chove muito mais. E o que acontece? Então, nesse momento, aquele aquífero não vai ser recarregado, essa água não vai dar tempo de infiltrar, etc. Então, na período seco, o que vai acontecer? Vai ter ainda menos água disponível. Isso pode acontecer ser uma das causas, né? Talvez a gente pode pensar sobre outras causas também. Mas esse é o ponto, é simplesmente... Qual era a melhor palavra? Eu não sei, mas meio como provocação para outros cientistas, a gente simplesmente usou esse aceleração. Obrigado. Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Mas geralmente mais cheia, mais seca, tem que pensar, né? Causa impacto importante na sociedade. Mais alguma pergunta? Vamos para a foto, então? E a parte melhor, recebeu um prêmio. E a foto? O professor tem que abaixar para aparecer na foto. Obrigado, professor. Muito obrigado. Vamos para a palestra seguinte. Quero convidar o Cláudio Tsuyoshi Ushiwata. Ele é diretor do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campo Magro, ex-bolsista do Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão. Ele vai falar sobre ações municipais contra as mudanças climáticas. Estudo de caso da Prefeitura de Campo Magro, do Paraná.
Professor? Obrigado. Inicialmente gostaria de agradecer à comunidade nipo-cultural pelo convite, professor Masato também que me convidou, na verdade foi quase uma intimação, né? A gente não tem como deixar de atender quando acontece isso, né? Então vamos lá. Para mim foi requisitado fazer uma apresentação do estudo de caso. Eu estou atualmente estou esse aqui vai para frente. Esse aqui, né? Esse vai para frente. Então, atualmente eu estou no Departamento de Meio Ambiente. Depois de um bom período em atividade particular, eu acabei aceitando um convite do prefeito e agora eu estou no executivo, né? Na frente, recebendo as buchas, né? Os problemas, né? Então, eu decidi assumir esse departamento, né? Que é um departamento que está dentro de uma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Então, o departamento está inserido dentro, apesar da grande importância que o meio ambiente exerce no nosso município. Então, eu não sei se alguém conhece Campo Magro. Tem alguém que conhece? Ninguém conhece, né? Campo Magro está aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Opa. Campo Magro. Curitiba, Paraná, né? Paraná, Curitiba. A gente está vizinho de Curitiba. Campo Magro faz parte da região metropolitana de Curitiba. Nós somos em 29 municípios na região denominada região metropolitana de Curitiba. É um município pequeno, 31.500 habitantes, mais ou menos, né? E a gente está mais ao lado leste de Curitiba, fazendo um equilíbrio aqui, porque no lado de cá tem um outro município que é Piraquara, que é um manancial também, água, né? E Campo Magro faz essa função do lado oposto, né? Atendendo a região. Então, nós estamos espremidos aqui. E a gente está exatamente no ponto que não pode... a população diz que a gente não pode nada, né? Então, tem muita coisa que, quando não pode, acaba ficando proibido e aí os conflitos tendem a aumentar. Mas a gente não pode por algumas condições, né? O pessoal lá tenta crescer, né? E a gente tenta informar que inchar não é crescer, né? Então a gente tenta trabalhar quando diz crescimento, a gente tenta mostrar esse outro lado que não é o inchar. Bom, é isso aqui, mais ou menos, ó. Aqui a gente tem uma PR, aqui a gente liga com outro município lá adiante, mas ele é bem espalhado. É um município bem espalhado, e a gente não consegue ainda chegar num número bastante importante aí,
que foi colocado aí anteriormente, que é a nossa capacidade de suporte desse, quanto que é o número adequado para esse espaço aqui, né? Número de população, né? Então, o que nós temos feito lá? Então, temos tentado trabalhar para essa questão de mudança climática. A gente tem uma parte de legislação, né, e gestão, que é a Política do Meio Ambiente, Lei Municipal 782 de 2012, alterada pela Lei 966 de 2019. O que é importante dentro dessa lei? Primeira coisa que eu acho que foi importante e que foi estabelecido aqui é a Semana do Meio Ambiente, né? Porque a conscientização, a educação das crianças é o fator que talvez é o mais preponderante, né? É um negócio que demora mais tempo, tem que ser paulatinamente, mas é um que dá talvez o melhor resultado, né? Como a gente tem a expectativa de estar 4 anos trabalhando nisso, né? Trabalhando nessa questão, a gente tem isso aqui como bastante forte, bastante importante dentro dessa lei, né? Paralelo a isso, nessa lei aqui a gente tem alguns benefícios, redução de IPTU, preservação de área verde, área nativa, aí tem um incentivo para a gente cuidar da natureza, né? Então, esse seria a lei que nós temos dentro do município, né? Sobreposto a isso, a gente tem um tal de APA do Passaúna, que é uma área que a gente tem aqui, né? Curitiba está para o lado de cá, e aqui a gente tem um município aqui em cima que é Almirante Tamandaré, depois Campo Magro, depois tem um tal de Campo Largo, e mais embaixo tem Araucária, e para o lado de cá tem Curitiba, né? Essa APA do Passaúna aqui, essa área de preservação, foi criado em 91, né? E o importante dessa APA aqui é essa que está em azul aqui, essa cor aqui, azul, que é a água, né? É onde a gente tem a função de estar abastecendo Curitiba, principalmente, e região metropolitana, né? Além da APA do Passaúna, a gente tem uma outra APA, que é do lado do Passaúna, que é a APA do Rio Verde, né? O professor Massato também, na época, fez a tal da Sapaúna, né? Brincando com a Passaúna. Então, Sapaúna é educação ambiental para as crianças com a Sapa, né? A mulher do sapo, para cuidar desse espaço. Paralelo o Passaúna, a gente tem o APA do Rio Verde, que é outra área de preservação. Então, 50% não, 100% quase, praticamente 100% da zona urbanizada de Campo Magro está dentro dessas duas áreas, a área do Passaúna e a área do Rio Verde. E essas áreas têm as suas limitações, né? Desde zoneamento para urbanização até para uso do solo, né? Então e a briga com aquele monte de município, a briga porque às vezes dentro do município a gente não consegue abrir um consultório de odontologia, por exemplo. Aí você atravessa o rio, passa para o lado de lá e Curitiba pode, né? Então, de um lado pode, do outro lado não, né? E a gente sempre que briga com Curitiba dizendo que Curitiba manda só os problemas para nós, só as buchas, né? Então, Curitiba está bem e a gente tem que fazer nossa função de cuidar aqui, né?
mais uma coisa importante dentro daquela nossa lei, que a gente consegue ter o tal de RPPN aqui, né? Aqui a gente está tentando fazer RPPN-M, né? Municipal. Essa RPPN aqui, Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma área reconhecida pelo IBAMA, pelo ICMBio, né? Que contribui com o município no sentido de receber ICMS ecológico. Então, as 3 áreas que nós temos, que é a área do Passaúna, a APA do Rio Verde e o RPPN, faz com que a gente consiga receber o tal do ICMS ecológico, que é um recurso que a gente, como não pode trabalhar com outro tipo de indústria muito pesada, acaba ajudando bastante o município, né? Bom, dentro das coisas, das atividades que a gente tem feito, né? Temos trabalhado com reciclagem, separação de lixo, né? De resíduos, juntamente com a CARFES, né? Que é uma associação de catadores. Hoje essa associação está com 38 catadores e a gente chegou a ter 150. Capacidade de reciclagem pode chegar a 150 toneladas mês e hoje está com algo em torno de 60. Só que veja como que é a bucha aqui. Para que isso seja movimentado, né, porque isso aqui é comercializado posteriormente, eu preciso ter esse material aqui, né? Então, para aumentar, a gente tem que consumir mais, né? É meio contramão. E eu sempre brigo com esse pessoal aqui, falando assim que a minha ideia é reduzir isso aqui, tirar o ganha-pão deles, né? Como ambientalista, o trabalho parece que fica contrário, né? É bastante interessante isso aí, né? Mas é o que gira, né? Outro problema que tem aqui na associação, não é bem com a associação, que tem mais associações chegando no município. Tem mais gente querendo. Então, o que era lixo acabou tendo um valor agora, tendo um peso, né? E aí tem vários problemas que talvez só quem está lá no lugar sente, né? A gente tem aqui pessoas que não são associados, que passam nos lixos, né? E eles pegam o que dá mais dinheiro, que é a latinha. Fuça, tira a latinha, que é o que dá mais dinheiro, o resto deixa largado, e aí vem cachorro, né? Então tem que coletar logo. A pessoa só tira o filé mignon, a parte mais macia da carne, e leva embora. Então isso dá conflito, porque acaba tirando uma boa parte de rentabilidade, né? Então a gente tem feito lá o dia da reciclagem, separação de lixo, tal, logística reversa, todas essas coisas que estão relacionadas ao resíduo sólido. Dentro da política também tem a tal da Lei Municipal 12.245, 1245 de 2022, que é o Plano de Arborização Urbana. Aqui a gente tem, esse aqui ainda não é fato, esse aqui é um objetivo, né? Talvez um sonho, né? Essa é a primeira foto, digamos, que vai lembrar Japão, né? A outra está lá, né? O Pedro colocou 2, eu também coloquei 2, então essa é a primeira, né? Então a ideia aqui é colocar isso aqui para fazer um cartão postal. Por que tem essa ideia para colocar aqui? Porque ele já tem gente plantando aqui já, mais
para a região sul, né? E aí aquele problema que a gente já escutou aqui. Um problema que nós temos lá são as ocupações irregulares, né? E a ocupação irregular acaba acontecendo nessas áreas, digamos assim, com menos atenção, talvez, né? Então, é fundo de vale, na beira do rio, né? Na beira da nascente. Então, não tem para onde correr, né? Ainda tem algumas áreas possíveis de, talvez é menos plano, mas de acordo com o professor Massal, até melhor, né? Melhor beira do rio do que morro, né? Na beira de costa. Aqui, ó, recuperação de mata ciliar. Tá vendo já a urbanização aqui, já tem casa aqui, e aqui na beira do rio, aqui, temos que plantar agora, nesse momento, né? Então, depois que já degradou, tem que recuperar. É mais difícil. Mas é um trabalho também que saiu através da lei, né? E tendo lei, talvez é mais fácil a gente estar controlando, né? Programas e eventos, participação, conferência municipal, está acontecendo aqui a emergência climática e o desafio da transformação. Emergência climática de novo, né? Mesmo a gente sendo um município pequeno, a gente tem responsabilidade compartilhada com a região, então nós temos que estar sempre atento para isso, né? Mesmo tendo pouco do bônus, a gente tem que trabalhar bastante para que contemple os outros municípios. Então, isso aqui gera participação na conferência estadual e, posteriormente, tem a conferência nacional, né? Então, temos tentado fazer esse caminho aqui, né, de conferências para poder chegar em algum lugar e conseguir fazer alguma coisa mais solidificada, talvez através de projeto de lei, através de algum decreto, alguma coisa assim, né? A gente também tem tentado projetar esse projeto Campo Magro 2030 aqui, já está quase aí, né? Uma boa parte a gente já conseguiu chegar, outras partes a gente viu que errou, né? Então, estamos tentando aprender com o passado e tentando enxergar, projetar o futuro, né? A gente está nesse plano diretor agora, fazendo atualização, reforçando as ODS, né? Aqui tem um negócio interessante também, que não sei se acontece em outros lugares, mas a gente faz esse plano diretor, o anterior foi feito, né, 5 anos atrás, estamos fazendo atualização cada 5 anos. A gente tem um plano diretor e temos um número estrondoso de 43 ocupações irregulares. Então, quando você tem um plano diretor e tem 43 irregular, alguma coisa está errada, né? Ou estamos pegando o plano diretor e jogando no lixo, ou não estamos conseguindo redirecionar quando ele sai do local. Acredito eu que esse problema, mesmo sendo de Campo Magro, município pequeno, tenha reflexo em outros municípios. E a gente, às vezes, só não consegue enxergar, né? Porque, às vezes, não tem divulgação, não tem, né? Mas eu acho que se repete. E aí nós estamos tentando preparando nesses próximos dias aí a segunda conferência. E aí vamos para a educação ambiental, né? É o que a gente consegue fazer lá em Campo Magro, e eu estou trabalhando com 4.800 alunos aqui, em 12 escolas, né? Acreditando que em 4 anos a gente consiga mudar a mentalidade ou alguma coisa, ao plantar uma semente na criança, né? A gente sempre fraco, né? Quando o filho vem pedir alguma coisa, falar, né?
realmente quebra o coração da gente, né? Então é botando fé para que a criança chegue e fale, ó, pai, não joga o lixo lá, não pode fazer isso, cuida da água. Então estamos acreditando na criança. E 4 anos eu acho que talvez não seja suficiente, mas a gente consegue plantar, né? Então a gente tem dentro disso aí, a gente tem a política de educação ambiental, lei 1018 de 2018, né? A gente tem, instituímos lá a política municipal de educação ambiental e o programa Sustentabilidade Verde, né? Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de práticas sustentáveis para combater a mudança climática. Isso aqui é o que a gente está fazendo lá. Agora, uma nova discussão, uma nova ideia, não é bem uma nova ideia, mas a gente está tentando fazer essa parte aqui de educação ambiental, levar para a cidade, levar para Curitiba, para outras cidades. O que é levar a educação ambiental para a cidade? A gente sabe que muita gente que vive nos grandes centros, a gente costuma até, de maneira meio pejorativa, chamar as crianças de Nutella, mas as pessoas não sabem, por exemplo, tem gente que não sabe de onde vem o leite, né? Só toma leite de caixinha, não sabe como aquele alimento foi produzido, não sabe como que aquela água está chegando. Então, a educação ambiental nos grandes centros, eu acho que poderia ter um efeito positivo, né? Por exemplo, a gente tem a nossa companhia de saneamento, eu estava falando em água, né, anteriormente, mas a nossa companhia de saneamento, que é a Sanepar, tem estudo, tem pesquisa, né, da qualidade da água no Paraná inteiro. E a gente sabe que tem muita contaminação por agrotóxico, mas isso é abafado, não chega para a população, né? Então, essa ideia de fazer essa educação ambiental do contrário, ou nos grandes centros, eu acho que era importante para a gente conseguir enxergar. A gente sabe, por exemplo, quem que é o nosso médico. A gente, se tiver algum problema, sabe qual que é o nosso produto, o nosso advogado, problema, né? Mas quem está colocando a comida na mesa, a gente não sabe quem que é o cara que traz comida, né? A gente não sabe o nome dele. Ele vai no mercado e compra, simplesmente assim. E uma das coisas mais importantes é água e comida, né? Então seria interessante se a gente soubesse, né? Que é tal pessoa que produz desse jeito, né? Mas a gente não sabe. Então, talvez isso é importante fazer esse resgate, né? Então, esse ano a gente vai ter ainda concurso de redação e desenho. A gente tem um tal de Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente, que conta com a participação metade da sociedade civil e metade do governo, né? Metade do município. Então, as associações, a sociedade civil pode estar participando aqui e ajudando na construção desses projetos, né? Aí dentro da pauta tem desenvolvimento de personagem para educação ambiental, né? Desenvolvimento do livro Magia das Estações aqui, lembrando bem daquele tema, né? As estações pautadas bem definidas, né? Que foi um dos temas, né, do encontro aqui. Então, isso aqui a gente está avançando com esses projetos aqui, né? Aqui com Libras e Braille, inclusive, né? Mesmo tendo poucas pessoas, poucas crianças com essa necessidade. A gente tem feito isso, porque é necessário fazer a inclusão, né? Junto com isso, a gente tem esse projeto socioambiental aqui, que é um projeto chamado PIA Ambiental,
que esse aqui já está numa outra secretaria, que é a Secretaria de Serviço Ação Social, né? Que faz com que as crianças que têm problema em casa sejam incorporados na sociedade através da educação ambiental, né? Com fins de melhorar a convivência, fortalecimento da família. Parece que é um negócio que não tem, mas no interior ou na periferia dos grandes centros aí tem bastante gente que ainda apanha, tem violência doméstica, bate nas crianças, tal. Então essas crianças a gente tenta incorporar através desses projetos, né? Esse aqui é no PIA ambiental, né? Horta orgânica, né? Tem fruta, tem abelha sem ferrão. É um projeto bastante interessante aí. As crianças gostam de estar aqui porque às vezes em casa é mais difícil, né? Educação ambiental, de novo aqui, né? Atividade da Semana do Meio Ambiente, aqui palestra de reciclagem, né? Distribuição de mudas, utilização de materiais de resíduos sólidos, né? Reciclados, abelha, sem ferrão. Esse aqui é uma outra situação que já foi comentado aqui também, né? Energia tem que estar na pauta, né? Aqui, biodigestores, a gente colocou nas 12 escolas. Todas as escolas municipais têm biodigestor. Então, aqui a gente reduz o descarte, porque o nosso lixo orgânico, ele vai misturado com os lixo comum, né, que o pessoal chama, ele vai para um outro município, que se chama Fazenda Rio Grande. O nosso resíduo, o esgoto nosso também vai ser tratado a alguns quilômetros de distância no outro município. Então, é um negócio meio que é difícil da gente entender por que precisa passar tanto tempo, né? Viajar, o que você faz aqui, né? Com perdão da palavra, a cagada que você faz aqui, 30 quilômetros, 40 quilômetros, não tem muita necessidade, né? E o lixo é a mesma coisa. E aí depois, lá na frente, a gente vai tentar fazer um resgate, porque o lixo vai para outro município. E quando a gente pega e joga o lixo e a gente não vê mais, parece que tá bom, né? E quando a gente tem aquele número estrondoso que eu falei de ocupação irregular, que a pessoa às vezes consegue construir do lado do rio, ou do lado de uma mina d'água nascente, e joga o lixo ali. Porque ele sabe que ele está irregular, sabe que não tem raiz, que ele não está enraizado ali, sabe que pode ser realocado a qualquer momento, e ele acaba não ligando, né? É a mesma percepção de quando você distancia, né, o problema, né? Parece que esquece, né? Então, a ideia aqui é economia de combustível. Aqui, numa conta simples, cada escola vai economizar 1 a 2 bujões por mês, né? Então, R$200 aí, né? Mas é um projeto bem interessante, porque a meta aqui, ó, lixo zero. E já tem pouco tempo, então vou acelerar. Na área rural, saneamento rural, né? A gente está tentando essas fossas biológicas, essas possibilidades de fazer o tratamento sem contaminação, né, do solo e da água, né, junto com o nosso, lá é Instituto IDR, né, Desenvolvimento Rural. A gente já conseguiu colocar na merenda escolar, através de programa de PENAI e PA, né? Fortalecendo a agricultura familiar, alimentos orgânicos. Nós, no Paraná, a gente tem até 2030
para toda a merenda das crianças nas escolas, tem um programa, tem a meta de chegar a 100% de merenda escolar orgânica, até 2030. Né? Estamos brigando lá para ver se a gente consegue chegar a isso mesmo. Aqui no município a gente tem avançado bastante, as merendas das crianças, né, têm sido com produtos orgânicos. Né? E tem feito também capacitação rural para agricultura familiar, para a gente chegar em cooperativa. Cooperando, acho que a gente cresce mais. Isso aqui também a gente tem, parece que não é muito, mas acho que o efeito é bastante positivo. Coffee Break, quando tem eventos também, forçadamente a gente tenta que seja produto orgânico, né? Porque é uma maneira de estar irradiando para outros locais. Turismo ecológico que a gente tem também, estamos incentivando, né? Que é Lagoa Azul. Massato conhece lá, Massato? Não, né? É um lugar, uma pedreira. Morro da Palha é outro local, o pessoal faz de parapente, pula de parapente. Aqui a gente está puxando para virar uma unidade de conservação, para virar um parque. Turismo rural de novo, Caminhos do Piabiru. Piabiru eram os caminhos que saíam daqui do litoral de São Paulo e até Machu Picchu, né? Atravessava todo. Então a gente está tentando ligar uma parte junto com esse caminho, que passa no estado do Paraná, passa ali em Piabiru, Maringá, por ali. E aqui eu queria, já nos finalmente, né, colocar uma ideia aqui que é futuro. Ruralização. Esse termo aqui alguém inventou em 1992, por aí, né? 93? Um tal de Masato Kobayama falou isso aqui. Ruralização. Né? Que a gente precisa ruralizar, não urbanizar. Né? Precisamos usar esses conhecimentos. Hoje a gente tem soluções baseadas na natureza, né? Que é um outro termo também que faz mais ou menos essa ponte aí, de aprender. Né? Capacidade de suporte da população está esgotada, não pode colocar mais gente aí, né? Vamos segurar. Né? Não é área para morar. Tal. Então, essas coisas de, né, ruralização aí, infiltração da água, né, menos impermeabilização, essas coisas o Massato que inventou lá em 90, mais ou menos. Né? Então hoje a gente tem soluções baseadas na natureza e pagamento de serviços ambientais. É o que a gente tem corrido atrás. Corrido para tentar chegar lá. E acabou. Já levantou a mão, muito obrigado. É a segunda em japonês. Muito obrigado, Cláudio Tsuyoshi. Quero pedir desculpas ao professor Pedro. Aqui estava previsto 40 minutos para sua fala, mas a moça passou ali pelos 20 e modelou todos. Pelos 20 minutos, aí mas eu acho cortaram 20 minutos do seu. todo mundo agradeceu, então não tem problema. Não, mas se você tiver mais alguma coisa para complementar, agora nós temos o momento para a discussão, uma conversa geral com o Pedro. Perguntas. Se não for difícil. Não, alguma pergunta? O município tem dado incentivo para esses catadores independentes se associarem na ACAF, porque eu pergunto que é um problema que os municípios estão tendo, né, em lidar com esses catadores independentes e a associação às vezes acaba enfraquecendo. Vocês ouviram aí no fundo? Deu para ouvir? Deu? Só em números, assim, eu tinha falado que tinha 38 associados e chegou a 180, né? Eles tinham mais ou menos, não chegava a um salário de arrecadação para cada um não recebia um salário. Hoje chegou a perto de 2 mil mensais para cada associado, né? E está sendo feito um trabalho para aumentar isso aí até mais ou menos 2.500, 2.600.
Além dessa associação, tem mais 2 associações que estão com interesse de entrar para fazer isso. Sem falar outras empresas que já estão num nível um pouco maior, que já é empresa, que compra já material separado, né? Eles fazem separação, mas essas empresas já estão comprando material, porque já está sendo rentável economicamente, né? Então tem não é a palavra que aquele individual, aquela pessoa que pega, tem o pessoal que já está se reunindo em associação, tem esse modelo que é um pouco melhor. Então todos eles a gente tem que equacionar, né? O ideal assim, nosso enxergando, é que eles se reunissem, se associassem à CARFES, né? Mas aí entra um outro problema, porque assim, a gente, às vezes, em 2 a gente já tem um conflitozinho, né? Assim, vamos jantar fora? Vamos comer o que hoje? Você que sabe. Vamos na pizza? Pizza de novo não, né? Então, em 2 é difícil, imagina em 38, 40, né? Então, tem essa outra questão que a gente precisa trabalhar com eles. Mas tem um incentivo para que aumente isso. Isso a gente tem feito. Mas, dentro dessa, né, lógica que a gente, né, esse particular, né, queria que o lixo zerasse, né, tirava e talvez oferecer alguma outra oportunidade. Mas não vou ver isso talvez na minha vida, né? Mas esse é onde... Mas e tem a parte da política, né? Política pública, né? Então nós temos que atender todos eles. E a gente tem estudado alguma maneira de fazer esse mecanismo rodar melhor. O horário está destinado para perguntas e respostas, discussão geral, com o Cláudio e com o Pedro. Não quer vir aqui para frente, não, Pedro? Discussão... não, já tem perguntas. Eu não sei se está dirigido ao Pedro ou ao Cláudio. Fica aqui com o microfone cada um. Precisa. Eu falo alto. Já emendamos, né? Vai vir todo mundo. Vamos entregar, então, o Mas tem mais uma pergunta. agradecimento. Quer entregar? Você quer fazer uma pergunta? Queria. Professor também? Não, já não vou mais. Depois eu volto nessa questão. Então, assim, eu vi que muitos de vocês falaram sobre o problema do aumento da população, certo? Então, mas a gente vê que no Japão tem um certo controle populacional, até pelas condições que já foram citadas, né? Esse modelo de controle populacional seria o adequado para a nossa população brasileira? Eu acho que vamos deixar por essa resposta. Masato, que é japonês. Eu só quero dizer que muita gente pensa o governo japonês fez controle de população, né? Isso, quem fez controle populacional é só a China. O Japão nunca fez. Sempre incentivando aumento populacional, porque foi muito reduzido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, sempre incentivando. Assim, década de 60, 70, drasticamente aumenta a população japonesa. Assim, a gente achava que vai dar certo. Hoje, os jovens não querem mais filhos. E agora, reduzindo. De repente, um povo, primeiro, desaparecendo no mundo é a população japonesa. E agora, o governo japonês criou ministério especificamente para crianças. Esse ministro da criança tem maior poder, depende mais do que qualquer ministro. Porque a prioridade do país é aumento populacional. Só que não está conseguindo. Tem promoção, se tiver 3 filhos, isenção de escola, isenção de comida, etc. Tem tanta promoção, mas o jovem não quer mais. Talvez não sabe fazer aquilo que sabe fazer. Mas realmente
problema hoje é redução. É um pouco diferente que no Brasil, mas 2035 por aí, né? O Brasil também vai começar a redução de população, daí não se sabe. Mas aumento drástico como Santa Catarina está tendo, também tem problema, né? Então, não sei o que seria melhor, pior, mas eu respondo que o governo japonês não fez controle, incentivou o aumento, e agora tentando aumentar, e não está conseguindo. Ninguém sabe como aumentar. Um desespero muito grande. Então vamos entregar o prêmio aqui para o Cláudio, né? Antes que... Agradecimento, orei. E para a foto também, que é importante, né? Fotógrafo, tesouro. Muito obrigado. Vamos continuar então com o bate-papo, com a discussão. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente encerra aqui, né? Certo. O PowerPoint. A gente pode encerrar. Deixa eu só falar que nós estamos falando do clima, estamos falando das estações. No dia 11 de outubro, agora, nós faremos ali no Teatro Carmen Fossari da UFSC um concerto, é um duo, voz e violão, com a Masami Ganev, que muitos devem conhecer, uma cantora soprano aqui de Florianópolis, e o Igor Ishikawa. O concerto é Japão 4 estações. Cada estação terá as músicas próprias da estação e introduzido por um haikai, claro, da estação, né? E no dia 13 a 31 de 10, exposição e oficinas ali na Biblioteca Central da UFSC, tá bom? Estão todos convidados, não tem cobrança de entrada, nada. Alguma coisa a mais? Agora a gente vai para a conversa, vou pedir para o Luiz subir a tela. E você vai tomar a mesa também. A gente está super organizado, deu para perceber, né, gente? É a nossa primeira experiência, assim, em organizar uma palestra. Então, a gente está tendo várias dificuldades, não, mas da gente se encaixar nesse modelo de tempos e tudo mais. E eu gostaria realmente que vocês fizessem essa avaliação, se realmente é importante a gente fazer esses cortes, né? O professor Pedro estava ali disposto a falar bastante, né? Mas Yoshihiko também queria falar bastante, né? Mas a nossa preocupação era de que tudo isso pudesse ficar cansativo, né? Para as pessoas que vão ficar uma tarde toda sentadas. Então, nós gostaríamos, né, que vocês se manifestassem, assim, de como foi essa experiência, né, conosco essa tarde, né? E eu queria dizer, assim, que essa participação do Nipocultura com a ESAG, com a UFSC, tudo isso vem de um evento que aconteceu no final do ano passado aqui na UDESC, na FAED, né? Que trouxe tantos professores, tantas pessoas do meio acadêmico falando do que estava sendo feito sobre mudanças no clima, e eu, como comunidade, desconhecia tudo o que estava sendo feito, todas as pesquisas, e a gente fica critica o governo, critica um monte de coisas, e a gente não... por desconhecimento. E eu acho que isso aqui é muito importante, sabe? O professor falar, porque a gente não sabe o que tem que avaliar. E eu espero que a gente consiga fazer um segundo também. Eu percebo que tinha bastante pessoas inscritas ali que estão pesquisando sobre mudanças no clima, desastres naturais, né? Então, que a gente possa unir forças para fazer mais um, e que a comunidade possa aprender com tudo isso, tá bom? Aí eu vou chamar o professor Masato, professor Pedro, Yoshihiko, professor... Cláudio, vai lá.
Cláudio também. よろしくお願いします。O Cláudio e o professor Masato fazem a intermediação. Então, primeiro, peço palestrantes, todos os palestrantes ficam na frente. O que a gente vai fazer, eu não entendo bem muito português, então eu vou passar para Cláudio conduzir essa discussão. Então, eu acredito que vocês querem perguntar, ou opinar, ou comentar. Então, mais vocês falassem agora, pode perguntar para qualquer palestrante, opinar, criticar, tá? Então, eu vou fazer isso para Cláudio. Cláudio, você fica aqui, ó. A Cláudio vai conduzir, tá? Quem quiser falar, por favor, levanta a mão. Alô? 日本から来ました清水ですけど、ポルトガル語がわからない私が質問するのは大変失礼なんですが、小宮山先生のいくつか感じたことの中で一つだけ発言させてください。いいですか？それで、交番制度のこと、日本の交番制度のことですが、実は私今日本にいますので、2007年から警察の予算がだいぶ日本交番が毎年減っているという現象です。犯罪の内容がサイバー攻撃とかコンピューターの問題でそちらに力を入れている。それと日本の人口が減っているというところで、私は日本の群馬県の田舎に住んでまして、500個ぐらいのところに交番ではなく駐在所があります。それでやはりオレオレ詐欺とかコンピューターの問題詐欺の関係で心配ありませんかというよく警察が回ってくださって、そういう今安全な気持ちからだんだん東京から交番がだんだん少なくなっている現象、それがちょっと日本の今度コンピューターとかそういうAI とかそういう活用になってきてちょっと不安な今状況を先生ももちろんご存知と思いますけど、その辺をどうお考えですか？お願いします。Bom, agora eu vou responder em português, né? O que a senhora falou agora, eu apresentei para você o sistema de policiamento japonês, Koban. Nesse momento, por causa da redução populacional, também tem diversificação dos crimes no Japão, especialmente relacionado à internet, celular, etc. Então, reduzindo a população, reduzindo o número de policiais e diversificação de, especialmente, alta tecnologia. Então, número dos Koban, escritório de policiamento em bairro, está sendo reduzido. Simplesmente retirando. Ou, depende do lugar, trocando para outro nome, Chuzaisho. É quase a mesma coisa, mas um pouco diferente, como Koban, né? E em Tóquio, cidade grande, o número de Koban está reduzindo. Daí ela perguntou o que eu sinto, né? Realmente, quanto mais, agora eu vou responder, né? Quanto mais Koban em bairro, é melhor. Realmente segurança. Um pouco diferente com vocês brasileiros. A gente acredita muito no policiamento. Policiais na rua é muito importante para nós. Então, escritório de cada bairro que cuida, né? Policiamento da bairro, né? É realmente muito importante. Então, seria ideal aumentar ou pelo menos manter o número, né? Mas infelizmente o número de população está reduzido, então infelizmente redução talvez tem que aceitar, né? Então justamente por isso talvez aumenta a importância da educação para não aumentar a criminalidade, talvez, né? Entendeu? Ela entendeu? Desculpe, agora eu não vou falar japonês.
aparece aí pergunta aqui. Para quem? Pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo Martins, eu trabalho ali na EPAGRE, sou meteorologista, eu faço previsão de tempo e clima, né? Sou aluno do professor Massato ali no mestrado de desastres naturais. E inicialmente parabéns a todos da organização, né? Desde a técnica, desde as moças ali que fizeram o nosso cadastro, a rapidez aí de tirar as fotos, de presentear todos, né? Os horários, perfeito. Mas gostaria de parabenizar o trabalho do colega aqui, a palestra inicial fantástica, né? Do professor Marcelo também, do outro professor aqui da UDESC, mas queria fazer um convite especial ao professor de fazer essa palestra e nos visitar ali, né? Para ver se a gente estreita aí essa parte técnica conosco ali na EPAGRE. A gente faz muito modelagem também, faz trabalhos semelhantes, né? Seria interessante o senhor apresentar para nós o serviço que vocês estão fazendo, né? A gente pode interagir também. E também fico à disposição. A nossa empresa ela é muito aberta e participa também com bastante palestras, todos, né? A gente fica disponível quando vocês precisarem de nós, falar de qualquer assunto dessa natureza ali relacionado ao tempo, clima, meio ambiente, a gente fica à disposição e parabéns. Fica aqui o convite, tá, professor? Okay. Desculpa, é Marcelo, né? Marcelo Martins. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, EPAGRE é excelente empresa de Santa Catarina e tem excelentes profissionais, né? Eu concordo contigo que talvez era bem colocado que a gente deveria ter representante da EPAGRE aqui. Eu tenho laço relativamente estreito com alguns colegas na EPAGRE, como, por exemplo, o Garbosa, talvez tu conheça. Então, eu acho que mais ou menos um mês atrás, eu estive lá com outro pesquisador também da UFSC, a gente fez uma apresentação sobre esse trabalho, mas muito mais detalhado a parte técnica, né, do que eu falei aqui. Então, será um prazer, ou eu também convido vocês a visitar a gente lá, mas talvez o contato mais próximo que eu tenho é o Garbosa, o Zé Luiz, o pessoal da hidrologia. Eu acho que facilmente a gente pode se encontrar. Muito obrigado pelo convite. Eu queria fazer um comentário. Só aproveitando a presença de representantes da EPAGRE, a gente vai ter o nosso evento, o Congresso Brasileiro, dia 15, 16 e 17, e tem uma mesa que está sendo organizada, eu participo da mesa, mas está sendo organizada por um membro da EPAGRE, o Luiz Fernando Viana. Tá? Então fica esse convite, é sobre segurança alimentar. Muito obrigado a todos pelas palestras, pelo evento. Eu, bem, como falei antes, sou argentino e eu percebi nas palestras que tem várias similitudes assim, com a situação também da Argentina. Temos várias queimadas, principalmente na região das sierras da Argentina, mas temos também contaminação dos rios, inundações e, bem, tem o caso peculiar também do derretimento dos glaciares. Daí eu queria fazer umas duas perguntas. Uma é relacionada se vocês estão realizando algum tipo de atividade conjunta da Argentina, alguma cooperação. E, em segundo lugar, pode que fuja um pouquinho do assunto, mas se a cooperação científica que está sendo realizada na Antártida está tendo assim algum efeito nas pesquisas de vocês, porque é uma coisa que eu tenho lido bastante ultimamente sobre essas pesquisas que tem na Antártida e eu queria saber se vocês estão por dentro ou não desses conhecimentos da Antártida, se tem alguma coisa que possa ser falada a respeito. Obrigado. Primeiro eu vou responder. Eu sou da URGS, Rio Grande do Sul. Nossa universidade tem muitos convênios com universidades argentinas. Não somente hidrologia, meteorologia, climatologia, etc. Então, pode procurar, né? Várias coisas existem. E, em termos da Antártica, também o URGS e também FURG, Universidade de Rio Grande, tem um grupo muito forte. Cada ano faz a expedição na Antártica, né, tendo resultados científicos bem interessantes, alertando mudança climática, né?
Então, realmente, esse trabalho, talvez a Argentina é bem mais avançada do que o Brasil, mas, pelo menos, duas universidades do Rio Grande do Sul trabalham muito na Antártica. Esse grupo que eu coordeno aqui na UDESC, o CEPED, ele participa da rede latino-americana e Caribe. Então, eu vou, final de outubro, eu vou para um fórum no Paraguai. Depois tem outro fórum em Peru. Existe essa cooperação, existe essa ligação entre instituições de ensino superior. Isso acontece. Tá? Sobre a Antártica, em particular, eu acabei de falar, meio que eu estou fazendo propaganda, meio convite que a gente vai ter no nosso congresso. Mas na quarta-feira à noite, na abertura, a palestra de abertura vai ser com o Francisco. Ele deu a volta na Antártida no último verão. Então vai ser bem interessante. Evidente que a volta na Antártida tem esse lado de aventura e tudo mais, mas ele foi fazer pesquisa. É bem interessante, se você se interessa por esse assunto, tá? Quarta-feira? É no dia 15 de outubro, lá na UFSC. Tem um pôster ali que eu botei na porta do congresso. Tá? Esse congresso, a inscrição é gratuita, vale a pena ir lá. Tá? E ano passado, o Francisco aqui não teve, foi muito boa, por isso que a gente chamou de volta. Só que agora ele vai falar sobre a volta na Antártida. Então, se você quer saber sobre a Antártida, vai ser perfeito. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de direcionar minha pergunta para o Cláudio, relacionada à educação ambiental, que foi comentada. Eu estou na 8ª fase do curso de Engenharia Sanitária da UFSC e também sou estagiária na ARES, que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. E, para mim, sempre passa a impressão de que a educação ambiental tem muito mais impacto social, impacto, às vezes até um efeito pedagógico mesmo, do que, de fato, um efeito ambiental. Então, gostaria de saber se foi observado no município alguma mudança, digamos, por exemplo, na não geração de resíduos, algo mais realmente ambiental. Sim, tenho uma resposta, né? Mas aí o Masato pode explicar um pouquinho, ou o professor pode explicar um pouquinho mais ali, para me ajudar. Eles fazendo um paralelo com o Japão, né? Essa educação ambiental que a gente executa aqui tem uma diferença por conta de, talvez, continuidade, que é shitsuke, né? O Masato pode falar um pouquinho que esse japonês é shitsuke, eu não sei como é que fala isso aí, mas me ajuda aí, em japonês. Disciplina. O contínuo, né? Essa disciplina que a educação ambiental fazendo isso continuadamente, né? Aí acaba tendo um resultado melhor. Por isso que a gente está botando, no nosso caso, a gente está botando fé nos 4 anos, que é o período que a gente seguramente vai estar lá, né? Então, acho que pode mudar isso numa criança, sai de 8 anos, vai para 12, né? Então, dá para mudar bastante coisa, é o que eu acredito, né? Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, e a minha dúvida é para o senhor também. Em relação às APAs do Passaúna, né, e do Rio Verde, por eles estarem em uma região metropolitana, em relação ao Parque Barigui, eles podem ser considerados cidade esponja? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, na essência, a gente tem essas estamos nas duas APAs, e a essência é que tem um interesse por trás disso, que seria a água, né? Daí tem uma outra coisa que eu não quis comentar aqui, a gente está em cima do karst, que é um aquífero grande também. Então a gente tem ainda mais esse reservatório de água. O que está acontecendo lá, em Campo Magro, é que por conta de extrapolar a capacidade de suporte, já está fazendo peso em cima do karst e tem lugar já cedendo.
Então, algumas áreas o pessoal está entrando com caminhões e caminhões de terra para fazer voltar a fazer o nivelamento do solo. Então, já está... então, é complexo a nossa situação, é complexo porque tem que entender todo o ciclo hidrológico, conforme o professor Pedro colocou, né? Mas a gente faz essa função de absorção, né? Para você ter uma ideia, eu falei que tinha o Passaúna e do lado mais distante tinha o APA do Rio Verde. E esse APA do Rio Verde é uma unidade de conservação que foi estabelecida em 2000 e agora, recentemente, ano passado, voltou à tona por conta que 2, 3 anos atrás faltou água em Curitiba e eles precisavam acessar essa água. Então voltou à tona e está voltando para montar o conselho gestor, tal, depois de 20 e poucos anos, né? Então a função de absorção da água e ligado com o aquífero, né? Os aquíferos, faz parte de um entendimento global, né? Um entendimento um pouco maior, né? Mas tem a função também, por estar próximo. Né? Alguém mais tem pergunta? Se ninguém tiver, eu quero fazer. Se não tem, eu vou dar uma pergunta? Aí eu quero conversar com os hidrólogos, aí o Pedro, o Massato. Eu acho que ambos falaram, o Pedro comentou sobre questão de reflorestamento no sul, em Santa Catarina, né? O Massato falou sobre agrofloresta, né? Na Amazônia. O Pedro tinha comentado também de desmatamento na parte sul da Amazônia. E aí eu queria um aprofundamento, assim, uma reflexão de vocês sobre a questão do cuidado da água, da gestão da água, né? De cuidar da água para a manutenção, né, do sistema, para a manutenção do ciclo hidrológico, para não acelerar o ciclo hidrológico. Porque o Pedro comentou ali de várias causas, e ele passou rapidinho ali. E tinha, claro, o uso do solo, tinha a questão de supressão de vegetação, né? Eu penso muito assim que a vegetação ela é muito importante na manutenção, né, do ciclo hidrológico, né? E eu queria saber de você se essa minha ideia ela é muito simplista e o que vocês teriam para acrescentar nisso, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa água, né? Para que a gente mantenha os nossos mananciais, a recarga dos aquíferos, né? Diminua os picos de vazão, né? E não acelere, não antecipe os picos de vazão dos rios, né? Então, é isso. É uma pergunta um pouquinho ampla. Bom, eu vou falar então. Eu acho que, como o professor Pedro falou, né, a aceleração ou intensificação da velocidade do ciclo hidrológico é problemático. Isso causa, talvez, a heterogeneidade dos recursos hídricos, finalmente trazendo desastres hidrológicos. Então, o que tem que fazer? Floresta, talvez, como aumenta a fugosidade do fluxo, diminui a velocidade, né? Então, floresta e junto com talvez os solos florestais, que parte da floresta, que consegue armazenar velocidade do fluxo, onde mais rápido, a atmosfera, porque aqui, né, muito rápido, e também rio, né, também. Agora, fluxo no meio poroso, ou seja, solo, é muito mais lento. Normalmente, 1 metro por dia. 1 metro por dia vai deslocar, bem diferente do que rio, né? Então, se a gente acha que tem que diminuir essa velocidade, tem que aumentar o armazenamento da água nos solos florestais, né? E também, floresta, camada também pode armazenar. Então, eu acho que, em geral, floresta tem que ser mantida.
Mas se deixar toda a floresta, onde a pessoa vai morar? Né? Então, por isso, como Cláudio fez propaganda minha, né? Floralização, eu acho que a urbanização urbana é muito importante na área urbana. Você construir uma casa, compensação tem que manter a arborização urbana ou fazer pracinha, né? E campo agrícola, Brasil é país agrícola, tem que produzir, né, grão, né? Mas tem que manter floresta. Então, no meu ver, aquele é um exemplo bom, no Tomé-Açu, no Amazonas, né? Agroflorestal. Esse talvez o setor agrícola tem que buscar, né? Então, assim, fazendo urbanização, fazendo agricultura, mas também tem que manter, pelo menos, né? Essa atividade humana talvez tem que ser incentivada. Aí, ciência da hidrologia talvez tem que fazer muito mais pesquisa para provar, né, essa ação humana seja adequada para redução, né? Já que o trabalho do professor Pedro mostrou, clima e uso do solo está afetando, né? Então, o uso do solo é mais fácil alterar, tudo depende da sociedade, né? Então, realmente, a sociedade realmente tem que repensar na otimização ou uso da floresta. Daí tem que buscar trabalho do professor Pedro. Muito obrigado pela pergunta. Talvez, complementando a resposta do professor Massato, também a gente tem que pensar exatamente em que impacto que a gente está preocupado, né? Então a gente tem que saber o mecanismo que isso é gerado também. Por exemplo, a gente pode imaginar essa solução baseada na natureza ou aumentar a porosidade no solo urbano, aumentar mais arborização, etc. Aí isso talvez vai ajudar a diminuir enchente na cidade, ou alagamento, né? Mas esse tipo de fenômeno acontece porque a chuva está caindo em cima da cidade. Então, quando é aquele escala local, algum tipo de medidas, como botar mais árvores, ou melhorar aquela capacidade de infiltração e armazenamento da água na cidade, realmente é mais fácil a gente ver. Porém, na mesma cidade pode ter esse tipo de alagamento devido à chuva caindo em cima da cidade, ou pode ter aquela inundação que a água está vindo do rio, por exemplo, em Blumenau, né? Então, nesse caso, talvez só a gente ter essa ideia de que plantar floresta reduziria aquela inundação em Blumenau, talvez não é tão realista, porque existe uma bacia de contribuição gigante. E não, toda a chuva que está caindo e sendo captada por aquela bacia está sendo direcionada a passar no meio da cidade, né? Então, nesse caso, às vezes esse tipo de solução que a gente imagina, desmatou em um canto, ou a gente tem que colocar mais árvore, talvez não vai fazer tanta diferença, porque o volume de chuva é tão grande que o que tem na superfície do solo não interessa tanto. Então, a gente vai saturar aquela capacidade de armazenamento. É como um barramento que a gente pode fazer para a prevenção de cheia. Para algum nível de cheia, pode ser que a gente melhore, mas talvez para algum nível de cheia ou de chuva tão grande, né? Daí, nesse caso, a gente tem que pensar bem qual o nível de impacto que a gente quer, que a gente está considerando nesse caso. Então, eu acho que é por aí, não quero falar tanto. Obrigado. Entendi. Então é importante a bacia, né? Ver como bacia como um todo e até fora da bacia, né? Porque está vindo chuva de tudo quanto é lugar, né? Mas uma coisa que eu lembrei aqui, importante talvez, é que nessa discussão de APA, tal, eu estava tendo, foram 2 semanas aí, a nossa companhia de saneamento, que é a Sanepar, diz que queria que na lagoa lá do Passaúna fosse proibido nadar. E eu já briguei, né? Eu falei, não pode ser proibido, tem que ser permitido, porque não pode distanciar a pessoa. Não, mas a pessoa pode morrer. Pode morrer em outra situação. Aí eu lembrei que lá no Japão, né, aqui estamos falando de proteção da água, tal, eu lembrei que no Japão
aquela produção de wasabi, né? O wasabi tem que ser uma água bem limpa, né? Então, a água de mina. Eles usam a água da nascente para produzir o wasabi, né? O original, não esses falsificados com corante, né? Mas tem que usar água limpa. Então, ele usa a água da mina e depois devolve, né? E tem que devolver limpo também. E a produção de arroz, né? E aqui, diferentemente do Japão, então eles querem afastar, né? Tem a ideia de afastar, de não pode nadar e não pode pescar no rio, no barranco, né? Mas tem que usar lancha, não sei o quê. Então é meio diferente como as pessoas, como os japoneses têm aquela aproximação com a água do que está sendo tentado aqui, né? Eu acho que na realidade é por conta talvez de contaminação, que quer talvez camuflar, não quer mostrar, né? Então tenta separar e deixar a gente longe. Porque, pescou, mas não pode comer o peixe, porque tem, né? Está contaminado. Não, eu lembrei isso só, mas tentando complementar. Alguém mais tem pergunta? Boa tarde. É Felipe, né? Tem uma questão de plano de emergência, desastres naturais de Florianópolis, que eu tentei procurar e não encontrei. Plano de emergência em Florianópolis. Sim, plano de contingência tem. A Defesa Civil de Santa Catarina tem. Tem, a Defesa Civil de Santa Catarina tem. É muito geral a pergunta, porque você tem, por exemplo, eu participei do planejamento da ponte. Assim, criamos cenários do que pode acontecer na ponte, tipos de acidente, obstrução, vento para um lado, vento para o outro. Então existe sim, tá? Só que não é de Florianópolis todo, são de pontos considerados críticos, tá? Isso é feito sim, tá? Aqui na universidade, de vez em quando, a gente faz visita ao CEMADEM não, o CIGERG e o CIOP. O CIOP é o Centro Integrado de Operações. E lá eles mostram como é que funciona isso, tá? E esse ano a gente participou da simulação estadual, tá? Então foi feita uma simulação de tipo um desastre, né? Então como é que cada organização respondia às demandas, né? Então a gente participou de tudo isso, então existe sim, e justamente essa simulação é para testar como é que são essas respostas, tá? Porque uma coisa é você ter um protocolo, outra coisa é saber como é que está funcionando. É problema de comunicação. Então a gente faz, a gente que eu digo, esse conjunto, Defesa Civil e mais instituições parceiras, tá? Acho interessante, talvez Defesa Civil divulgar mais para a população, mas uma coisa meio mais assim, falta um pouco talvez disso. Mas eu não estou querendo fugir dessa resposta, mas é que eu sou da universidade. Eu até tenho uma cadeira lá na Defesa Civil. Não sei, eu posso até te passar um contato, eu posso até passar essa ideia, mas eu não sei te responder assim, por que essas informações não chegam. No município tem o Plano Municipal de Redução de Tá. Riscos. Sim, também tem o plano municipal. Eu pensei primeiro no estadual. Mas existe sim, tá? E eu posso te garantir que Santa Catarina é o estado mais organizado em relação a isso. Tanto que os outros estados vêm aqui fazer um benchmarking, ver. A gente estabelecer um padrão, né? Tá? Então existe sim. Só que eu não sei como é que eu acesso a esse tipo de informação. Obrigado. Alguém mais? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, queria fazer duas perguntas. Vocês falaram aí da impermeabilização do solo e tal. Acho que uns 20 anos, 15 anos atrás, eu li que, se não me falha a memória, no Japão, eles estão pegando pneus velhos e estão fazendo um tipo de aglomerado e fazendo asfalto com isso. E o asfalto é permeável, ou seja, ele deixa passar água. Isso, muito possivelmente, eu não sei qual é a quantidade de água que é possível absorver, mas
é uma das formas de se minorar essas enchentes, né, o acúmulo de água. Uma outra pergunta, acredito que seja dirigida ao Cláudio. Eu li que, acho que uns 30 anos atrás, a Holanda começou a fazer uma espécie de recolhimento de embalagens. Hoje, você vai ao mercado, você compra alguma coisa, você vai descartar aquela embalagem. Então, você joga plástico, papelão, latas, enfim. Aquilo que você adquiriu no mercado, que é a embalagem, é jogado fora. E é minorado justamente pela educação ambiental. Olha, separa material aqui, papel, plástico, metal, etc. E eu li que na Holanda houve uma espécie de reciclagem ou reuso reverso. Eles começaram a cobrar pelo lixo. Então, o supermercado, por exemplo, que tinha aquele monte de caixa de papelão, ele passou a... Ou melhor, o público que ia lá, comprava alguma coisa e ficava com um monte de embalagem, ele passou a deixar a embalagem no mercado, para que o mercado pagasse pelo lixo que produzia. E o consumidor levava apenas o produto. Eu vi isso, inclusive, no Canadá, em Vancouver. A pessoa, lá eles cobram pelo saco plástico, né? Acho que 5 centavos, se não me engano. Nova Zelândia e Austrália também fazem a mesma coisa. Então, isso criou uma ideia, um costume na população de levar de casa a sua sacola, retornava a sua caixa para transporte de mercadoria, né? Eu pergunto se existe alguma medida, alguma iniciativa nesse sentido. Alguém quer falar do asfalto? Asfalto? Não? Asfalto? Então eu vou... a utilização de pneu é muito importante no Japão. Moendo, depois colocar. Isso realmente fica até bom para impacto do pedestre, né? Na verdade, utilizar pneus, não moer pneu diretamente colocando na encosta para fixar também muito. O pneu é muito ruim para biodegradação. Então ele não apodrece. Então dá para usar para retenção de encosta. Mas eu sei que aqui no Brasil é proibido, né? A utilização disso para questão ambiental. Não sei de onde vem essa pesquisa, na verdade. Então, no Brasil, não sei se é viável moer pneu para esse tipo, né? Mas, sem dúvida, vai ficar mais, permeável e interessante. Na verdade, concreto poroso também nós temos há muito tempo, assim. Mais importante é solo, utilizar solo, que é poroso. Se você não quer usar solo para não sujar seu carro, seu tênis, aí tem que fazer asfalto poroso ou concreto poroso. É todo tecnologicamente viável e encontra vários locais, inclusive aqui deve ter, né? Porto Alegre encontra esse tipo de porosos, materiais porosos artificiais, né? Ideal é utilizar solo, né? Mas solo realmente sofre erosão, etc. Então talvez tem que criar esse material artificialmente, né? Mas só eu quero responder isso. Realmente o concreto poroso está sendo bastante procurado agora pela construção, né? Porque tem algumas travas, algumas exigências de permeabilização nas cidades aí, né? E algum tempo atrás, pegando um gancho nisso aí, Curitiba precisa ter aproveitamento da água da chuva, né? Precisa fazer a captação. Então tem alguns prédios já, há algum tempo, já usando essa captação da água para evitar aquela concentração da água nos fios, né? Então faz a captação e joga para a cisterna e acaba usando para fins mais lavar calçada, molhar planta, né? Então acho que está indo para esse lado, sim. Acho que é uma boa notícia. Com relação à questão da Holanda, né?
não só a Holanda, mas alguns países nórdicos, né, têm utilizado essa parte de reciclagem, né, no qual você devolve a embalagem, né? Até mesmo no Brasil, na verdade, existe alguns regulamentos com relação à logística reversa. Então, quem produz deve fazer o recolhimento da embalagem ou do material, né? Só que não é muito cumprido, né? Existe um regulamento. Alguns municípios têm caminhado para fazer a parte, né? Porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público vem cobrando isso, né? Por exemplo, lâmpada, bateria de carro, o pneu o pessoal está colocando nas cimenteiras para queimar, né? Acaba queimando, né? Que é o caminho que o pessoal está usando mais agora. Mas essa parte de logística reversa, no qual quem polui, quem produz tem que fazer esse recolhimento, isso aí está sendo cobrado já. Acho que cada lugar está com uma velocidade diferente nessa cobrança, né? Mas ainda acho que vai chegar a essa cobrança, né? Mas também tem que sair daquele tal do PPP, né? PPP é o princípio poluidor-pagador, né? Então, eu poluo, eu pago. Então, tá bom, né? E não é bem assim, né? Que não é com dinheiro que você pode poluir, pagou e está pronto, né? Então, é bastante conflituoso esses pontos de vista, e acho que mas está indo porque as informações estão chegando, as pessoas estão cada vez sabendo mais de como é que funciona isso, né? Então eu acho que está indo para o lado bom. Se ninguém tiver mais perguntas, eu queria ver se o Masato Sensei poderia falar sobre o tema da palestra. O Masato Sensei fez até um comentário, quando a gente estava conversando no WhatsApp sobre mudanças no clima, o Japão e sua cultura pautada nas estações bem definidas, né? E aí o Masato Sensei estava contando como o Japão estava ficando diferente por conta das mudanças no clima. Podia falar alguma coisa? Eu não entendi o que está falando. Não, que Masato Sensei comentou, né, que quando a gente começou a falar sobre mudanças no clima e de que maneira isso poderia afetar a cultura japonesa, né? E Masato Sensei já chegou a comentar assim, assim como a Tsuru-san falou sobre os peixes que já estão mudando de lugar, o Sensei falou sobre o tsunami e a evacuação das pessoas, sobre esse assunto. Bom, eu só quero dizer que mudança climática está afetando o mundo inteiro. E todo mundo sabe que no Japão, 4 estações são muito distintas. Então, uma cidade você tem que conhecer estando um ano pelo menos, porque 4 paisagens cada cidade tem, né? Neve, cerejeira, verde ou folha vermelha, assim, né? Essa estação de praticamente 3 meses está sendo afetada agora. Parece que todo mundo está dizendo que ainda está tendo verão. Na verdade, chegando em outubro, mas verão é ainda prorrogado. Quando acabar o verão, talvez vai chegar no inverno. Então, cadê então o outono? Então, realmente, a estação está, de repente, ficando 3, de repente, né? Se você conhecer cultura japonesa, vocês vão perceber, se entender idioma japonês, né? A gente sempre fala sobre a estação, porque vivendo 4 estações por ano, então fica muito sensível com a estação. Então essa sensibilidade japonesa, de repente, ao longo do tempo, vai ser reduzido por causa da mudança climática. Ou seja, a cultura japonesa fica pobre. Isso pode acontecer, isso eu vi no comentário no jornal no Japão, né?
realmente mudança climática está afetando não somente estações, talvez até cultura japonesa. Isso é interessante. Só isso eu queria responder agora. Né? Agora, Pedro. Não, talvez algo interessante sempre marca dia que nasce, né? Aquela que brota a flor de cerejeira. Talvez essa é uma das séries mais longas também, que dá para saber que como a sazonalidade está mudando, e a gente também usa a sazonalidade para detectar a mudança de secas e cheias, né? Então talvez esse é uma série de dados japonesa interessante, e talvez uma das mais longas que tem para análise de dados ambientais. Agora é agradecer, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok? Então, em nome do Nipocultura, em nome da ZAG... vamos ser... Mas deixa eu fazer um agradecimento primeiro, então, a todos os palestrantes, o nosso muito obrigado. Obrigado à ESAG pela cessão do espaço, obrigado a todos, principalmente pela presença, né? E vamos tirar uma foto, né? Obrigado, gente. Acho que é melhor todos virem para cá, né? E a gente ficar aqui. Ficamos para cá, então. Por favor. Quem relaxa, atrás. Você tem que ficar também principal. Passar totalmente. Não. Vem aqui agora. Vai misturar todo mundo, então vamos lá. Cabe todo mundo. Vem cá, deixa eu fazer aqui. Querem subir aqui? Entra aí todo mundo. Aí sobe, passa todo mundo. Professor. Pois é, né? Tirei a arma da mão. Cabe todo mundo? Ok? Só não me corta, Rafael. Vou tirar uma vertical e depois uma horizontal. Pode ser? Mais uma. Aí. Mais uma. Obrigado, gente. Pamela. Muito obrigado. Obrigado. Cuidou do microfone ali, viu? Já pegou? Já sabia que era. Cláudio, obrigado. Prazer em te conhecer, viu? Obrigado pela visita aqui.